Saudação, pessoal! Estamos mais uma vez na área, no ar e nas redes para mais um novo vídeo aqui do canal 30 do Segundo Tempo, dando sequência ao quadro preparativo para a Copa do Mundo, o quadro denominado Vence Qatar. Então, se você gosta de futebol, Copa do Mundo e história, venha com a gente para mais essa viagem. Eu sou José Cochanovas, comigo o Messi Fazolin e também o nosso historiador de plantão, Rafael Sabá. No último episódio, nós terminamos o programa falando das eliminatórias de 86. Agora vamos dar sequência aí. Então, Samuel, o que você destaca aí para a gente começar o programa da Copa de 90? Saudações, pessoal. Grande abraço a todo mundo. A gente terminou na última falando sobre a Copa de 86 e a gente acabou até falando sobre uma tragédia que ocorreu. Acabou o técnico da Escócia, faleceu e tal. E isso de lá para cá, infelizmente, acabou se tornando não frequente, mas não era comum disso acontecer, pelo menos não era relatado, né? E lá na Nigéria, em Lagos, teve o primeiro caso de morte de jogador em campo. Teve o jogador Samuel Okwaraji. O meu nigeriano não está muito... Está meio enferrujado, mas deve ser isso. Infelizmente, ele morreu numa partida que tinha apenas 10 minutos contra Angola. Aos 10 minutos do primeiro tempo, o cara acabou tendo um ataque cardíaco. Mais à frente, ali fizeram os exames e descobriram que o coração dele era incompatível. Anos depois, isso daí ocorreu no futebol brasileiro, né? Teve o caso do Serginho, né? Infelizmente. E demorou muito para você ver que isso daí foi 89. Não, essa daqui essa daqui para a Copa de 90 foi em 89. Então, de lá até o caso do Serginho, não teve essa preocupação com os jogadores, não se fazia nenhum tipo de... Pelo menos era o que vinha sendo apresentado. Eu acho que o caso mais emblemático depois foi do jogador de Camarões, né, que faleceu em campo. E eu acho que a partir dali começou a tomar medidas preventivas para que isso não ocorresse, né? E não era realmente algo corriqueiro de acontecer em campo, de um jogador cair duro devido a um ataque cardíaco. A gente também falou 2 programas atrás, referindo-se ali à guerra das 100 horas, né, a guerra do futebol, e falei que mais à frente a gente falaria de novo um pouquinho, teria os resquícios daquele momento, daquele ocorrido, e a gente falaria de novo, e acabou acontecendo mais ou menos, né? Porque as 2 seleções que estão uma do lado da outra ali, que no caso que é Guatemala e El Salvador, ainda viviam resquícios daquele ocorrido 20 anos antes, 1969, e era a última partida do grupo, já não valia absolutamente nada. Por uma questão de segurança e coerência, eles simplesmente resolveram não jogar. Ali, eu acredito que foi a melhor coisa a ser feita. O jogo não valia nada. Então, foi um jogo que poderia levantar mais um pouquinho daquela situação que em 20 anos até então não tinha se passado. E eu acho que foi a decisão correta de não ter tido essa partida. E só, antes de passar a bola para o Fazolin, falar aqui também da situação do México. O México ficou fora da Copa pela escalação irregular de um jogador para as Olimpíadas. Então, apesar de não ser competições da mesma estirpe, assim, a FIFA organiza a Copa e o COI ali organiza as Olimpíadas, mas apesar disso, eles foram desclassificados e não puderam participar da Copa e vinham seguindo aí ano atrás anos de Copa do Mundo. E fazer que você destaca aí da eliminatória
para a Copa de 90. Essa Copa de 90 foi pródiga em grandes exemplos aí. Esse que o Sabá passou, até um complemento, Sabá. O COI organiza a Olimpíada, mas todas as competições classificatórias, quem cuida é a FIFA. E até por isso que foi aplicada a punição no México, né? Ficou impedido de jogar porque escalou jogador irregular na competição pré-Olimpíada. Entendi. Até essa informação eu tinha até comentado lá bem no comecinho, falando das primeiras Copas, que a FIFA ela também organizava a parte do futebol. Tanto é que o Uruguai tem essa O Uruguai se intitula tetracampeão do mundo. Só para quem não sabe, o Uruguai se intitula, até tem algumas entidades que reconhecem o Uruguai como tetracampeão mundial por causa das duas Olimpíadas de 24 e 28, né? Eu destacaria... Diga, pode falar, Sabá. Não, é engraçado que isso é muito interessante, né? Porque a gente passou um bom período das Olimpíadas, isso é importante falar, sabe? Que só podiam jogar seleções amadoras para representar as nações. Isso é muito louco, porque os países da União Soviética, todos os países que faziam parte da União Soviética, todo o futebol era amador. Então, isso é uma loucura. Pô, era amador porque era tudo... era o time do sindicato metalúrgico, com o time da rede ferroviária. Não, e tinha... daí o cara ele era registrado naquela empresa e não era registrado como um clube. Ele recebia para jogar bola. Ele não trabalhava na fábrica, só para deixar claro, né? Sim. Ele era funcionário da fábrica, mas jogava futebol. Só jogava futebol e recebia como funcionário da fábrica e era considerado amador. E por isso, que se você for pegar as Olimpíadas, a gente está até fugindo um pouco do foco, mas é legal, porque como o papo levou a isso, é bom colocar. Como o futebol era amador na Olimpíada, num grande período ali, você vai ver que os campeões olímpicos, quase todos eram com essa intitulação. A própria União Soviética, que ganhou do Brasil em 88, e nós já estamos falando quase da Copa de 90 aqui, afinal, o Brasil jogou, o Romário, por exemplo, jogou essa Olimpíada, foi artilheiro da Olimpíada, o Brasil foi vice-campeão, perdeu na prorrogação para a União Soviética, 2-1, e o time brasileiro era formado basicamente, aquele ano já estava com uma certa abertura, então, assim, jogadores profissionais já podiam jogar, mas desde que não tivessem disputado uma Copa do Mundo. Então, o Brasil, por exemplo, foi uma seleção de profissionais, mas jogadores que nunca tinham disputado uma Copa do Mundo. A União Soviética, a base foi para a Copa do Mundo de 90. E eles já tinham jogado outras competições. Eles podiam, porque eles tinham o amadorismo imperando. Então, são essas curiosidades que é interessante falar. Questão de destaque meu aqui, a gente já falando em União Soviética mesmo, a Copa de 90 ela é um marco, até pela questão geopolítica, eu falei que tinha muita coisa interessante, porque ela pega o final da cortina de ferro, né? As mudanças em termos políticos, né? A queda do Muro de Berlim, que veio a ocorrer em 91, a queda da União Soviética também, mais ou menos na mesma época. E a eliminatória, para você ter uma ideia, para a Copa de 90, teve a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental disputando pela última vez. A Ocidental se classificou como segunda colocada no seu grupo para a Copa, por ser a melhor segunda colocada de todos os grupos. A Alemanha Oriental não classificou, acho que ficou em quarto lugar no seu grupo, foi eliminada, mas jogadores da Alemanha Oriental poderiam disputar a Copa de 90, porque já tinha a incorporação. A Alemanha, em 90, já jogou como Alemanha unificada. Tá? Então, essa é uma curiosidade bem bacana. Poderíamos ter, se a Alemanha Oriental tivesse classificado, uma adequação, porque daí teríamos duas Alemanhas, e, na verdade, como a Copa já era uma Alemanha unificada, a FIFA ou a UEFA teria que preencher essa vaga. Não precisou ocorrer, porque a Alemanha Oriental foi desclassificada, né? Foi a última Copa por
por consequência da União Soviética, né? A partir da próxima eliminatória, a gente já vai ver até um grande aumento de seleções, porque aí vamos ter Estônia, Letônia, Lituânia, todas aquelas formadoras da União Soviética. E um outro destaque que eu tenho aqui foi o Chile, né? Chile e Brasil, para quem não sabe, disputaram a última partida. O Brasil ganhou do Chile de 1-0, gol do Romário, inclusive. E não, perdão, acho que foi do Careca. Agora não estou lembrado, mas acho que foi do Careca o gol. E neste jogo teve um episódio que foi conhecido como o jogo da fogueteira, né? Uma torcedora do Brasil de nome Rosemary, no meio do jogo contra o Chile, soltou um foguete da arquibancada. Esse foguete caiu no gramado. O Chile já estava perdendo o jogo de 1-0 na ocasião, que estava sendo eliminado dentro de campo. E o Rojas, que era o goleiro do Chile, viu que o foguete caiu próximo a ele, veio para trás, caiu próximo ao foguete, tirou um estilete que estava convenientemente dentro da sua luva, né? Para alguma coisa ele já foi preparado, porque eles levaram aquele jogo como uma guerra, na verdade. Já tinha sido em Santiago, o jogo tinha terminado 1-1, com expulsão, o Romário foi expulso, uma confusão desgraçada. Mas nesse jogo eles já vieram preparados para isso. E aí ele se cortou, né? Estranho que você é atingido por um foguete e você ter sangue. Meio esquisito a história. O Chile saiu de campo, não quis terminar. Os próprios jogadores do Chile carregaram a maca rumo ao vestiário. O Chile abandonou a partida. Mais tarde, a FIFA considerou o resultado oficial com o Brasil vencendo o jogo, baniu o Chile de todas as competições posteriores. Inclusive, o Chile não vai disputar a eliminatória da Copa seguinte. A Copa de 94 ele foi impedido por essa punição. E o Rojas foi banido do futebol. Ele não pôde mais disputar partidas. Anos depois, ele foi contratado pelo São Paulo como auxiliar técnico, daí teve um certo perdão lá mais para frente, mas foi toda uma história que gerou, aí foi conhecido como o jogo da fogueteira, né? E para quem não viu na época, foi até curioso, a gente ficou bem apreensivo, eu lembro bem desse jogo, assisti, na época a gente não sabia o que ia dar. Porra, um torcedor do Brasil atingiu o jogador do Chile, nós vamos ser eliminados da Copa. Ficou aquela apreensão, né? Depois a farsa foi revelada, fotos, vídeos, um monte de coisa, não tão ricos como hoje em material, mas acabou sendo descoberta a farsa da fogueteira. Interessante desse aí também. Eu me lembro bem dessa eliminatória, desse episódio aí. O Sabag destacou uma coisa que eu falei assim, então começou o Tribunal Desportivo ali, e daí pega um gancho aqui, né, que acho que talvez se o Rojas não fizesse essa presepada lá, talvez o Brasil poderia ter se eliminado justamente pelo foguete, mas o que ele fez foi tão absurdo que acho que acabou ficando de lado a questão da menina soltar o foguete dentro do campo, né? Mas é uma coisa meio... Até assim, porque tem fotos, fotógrafos antigamente o fotógrafo era mais importante do que o cinegrafista. Os fotógrafos eles começavam a tirar fotos em sequência, então, às vezes você pegava jornal que fazia toda uma sequência de gol, né? Por exemplo, a gente vai falar depois de Copas, tem uma sequência bonita do gol do Maradona com a mão, dá para ver certinho, tem várias fotos. E nessa do Rojas foi, e uma das fotos mostra ele puxando da luva a lâmina, uma lâmina de gilete, né, aquela giletinha descartável que tinha, e cortando a testa. Foi bem curioso. Cara, levar também é uma coisa assim inimaginável, né? Esse é o nível do futebol sul-americano Dos anos até... 80, né, Sabá? Ah? Dos anos 80, futebol sul-americano dos anos 80, anos 70 ali, que os times brasileiros apanhavam muito da Argentina e Uruguai em Libertadores e tal, né? Exatamente. Era nesse nível. Muita gente não consegue entender. Depois a gente até pode, de repente, pensar e dar uma pincelada
no período de Libertadores, mas muita gente não consegue entender como a Argentina teve tantos títulos, como times como Estudiantes e tal, eles ganhavam, desde os primórdios da Libertadores, era jogo, o clima era um clima hostil, era jogo de guerra, e era uma loucura, cara. Felizmente, isso daí já deu uma apaziguada aí, e hoje em dia não tem mais esse nível, não. Dentro do campo, né? Porque fora ainda, É, infelizmente, ainda tá. é. E de 94, Sabá, o que você destacaria para a gente aí? Em 94, a gente já começa a ter uma. 94, até como o Fazolin falou, já teve um aumento nos números, depois eu vou deixar os números para o Fazolin passar, justamente devido à queda da União Soviética. A União Soviética acaba em 1991, ali com a queda oficial, né? Acaba a partir de alguns movimentos. Teve já em 88 a questão de Chernobyl, mais à frente teve é muito engraçado, agora a gente tem até mais informações, mas como a informação chega para o pessoal liberar o pessoal para passar pelo Muro de Berlim, os guardas não sabiam o que fazer, mas à frente o pessoal começa a quebrar o Muro de Berlim, a queda do Muro de Berlim é crucial para isso, então tem um acréscimo de seleções muito grande, seleções que faziam parte do bloco soviético. Então, a partir daí, e daí por diante, o aumento de número de países, principalmente na Europa, aumenta consideravelmente. Na próxima Copa, a gente até vai dar uma pincelada sobre, que aí continua o crescimento e a partir, eu não sei exatamente, eu não tenho essa base para passar, né? Mas tudo leva a crer que a partir da próxima, que tem o aumento do número de seleções, tudo indica que é justamente por isso, porque houve essa fragmentação desses países, a criação de novos países a partir da fragmentação do bloco soviético, e com isso aumenta o número de seleção na Europa, né? Mas a partir de 93, 92, 93, né, quando comecei as seleções, as eliminatórias, já tem um aumento muito grande. E para começar aqui com as pinceladas, não vou nem falar agora dos países soviéticos, mas a curiosidade dessa Copa é que nenhuma seleção do Reino Unido vai para a Copa. Todas elas com chances reais de se classificar, e todas elas caem. Caiu Gales, caiu Irlanda do Norte, caiu Inglaterra, todas elas caíram. Inclusive, a Irlanda, que é a vizinha ali deles, vai para a Copa, né? É chamada de Eire. Eire. Nome gaélico, né? Exatamente. É muito estranho, porque desde então, desde aqueles boicotes lá, covardes dos britânicos, até então eles tinham sempre uma presença garantida em Copa. A Escócia também cai, todos eles caem, e, se eu não me engano, de lá para cá nunca mais aconteceu isso. Mas é um fato curioso. São potências. Hoje, mais do que nunca, a representatividade do futebol em inglês, né, que é o campeonato, a Premier League, ali que tem times do país de Gales e tal. O campeonato escocês é uma coisa à parte e tal. Mas hoje seria impensável isso acontecer. Tem também começam as tragédias, né? Já desde 86. Agora foi mais uma tragédia na África, né? Que foi o avião da seleção de Zâmbia. Zâmbia, que até então nunca tinha participado de uma Copa, tinha chances reais, seleção voando nas eliminatórias. Infelizmente teve já nos últimos jogos, foi pegar um avião para Senegal, o avião caiu e, infelizmente, quase todo mundo morreu ali. Até no caso ali da seleção que estava no avião,
eu não tenho informação, eu não consegui informação se todos morreram. Eu sei que teve um jogador que não morreu, mas no caso, ele estava na Holanda, que era o Kalusha Bualaya, o meu Zâmbia, eu não sei nem qual é a língua Zambiano. Você está ruim de linguajar africano hoje, hein? Zambiásio. A língua da Zâmbia, que infelizmente eu deixei de pegar a informação exatamente qual é o nome, ele não foi, esse jogador não foi justamente porque ele estava na Holanda. E ele acabou não viajando e ele sobreviveu. A seleção da Zâmbia ela precisava só de um ponto para se classificar e ela teve que refazer a seleção do zero. E, infelizmente, eles não conseguiram a classificação e, infelizmente, tiveram também que ficar com essa tragédia aí, amargando aí no coração de todo o povo de Zâmbia, né? É uma coisa que a gente passou recentemente com a Chape, já teve com Torino, teve ali com América de Cali. Também. A América de Cali teve um acidente grave também, morreram vários jogadores. É uma coisa bem complicada e é uma coisa que infelizmente acontece, né? O avião não bate que nem o carro, não cai toda hora, mas infelizmente é uma loteria que é muito triste. Só mais uma pitada aí que foi a seleção francesa também, que ficou fora por total incompetência. Os caras tinham chances reais de se classificar, eles precisavam ali de poucos pontos. Se eu não me engano, era um ponto só que eles precisavam. Em 2 jogos, se não me engano. 2 jogos. E eles conseguiram perder para Israel e para a Bulgária. A Bulgária, a maravilhosa Bulgária do Stoichkov, mas para Israel, eles conseguiram ali, fizeram uma força gigantesca de passar essa vergonha, né? E você, Buzinho, o que você destaca? Até para dar uma sequência aí, a França, inclusive, já tinha ficado fora em 90, né? Então, foi um período trágico do futebol francês, e hoje um futebol bicampeão do mundo, mas conseguiu ficar fora de 2 Copas seguidas, né? E essa, como o Sabá falou, as 2 partidas finais em casa, tá? Perdeu para Israel de 3-2 no dia 13 de outubro de 93 e depois perdeu para a Bulgária de 2-1 no dia 17 de novembro, também em casa. Foi essa partida que selou a não classificação para a Copa, né? Em segmento que estava falando até ali da Zâmbia, Sabá, que a tragédia vitimou a seleção e impediu a classificação para a Copa, ela chegou na última rodada, como você falou, dependendo só do empate, ela era líder do seu grupo e enfrentou o Marrocos fora, né? Essa partida, o Marrocos acabou vencendo, passou a Zâmbia, e aí o Marrocos acabou levando a vaga, né? Mas não sei se em condições normais, porque o time da Zâmbia estava com uma baita numa campanha, tinha feito uma campanha muito boa, inclusive tinha ganho a primeira partida ainda com o time titular ali, com o time oficial, né, de Marrocos, no primeiro turno da classificação, e esse acidente, infelizmente, além de vitimar a vida de jogadores, de dirigentes e torcedores, tal, que estavam lá, impediu uma vaga de uma seleção inédita, né? Até hoje a Zâmbia não conseguiu uma vaga para a Copa. Eu destaco, além disso, além daquele aumento que o Sabá falou, né? Então, só para você ter uma ideia, em 90, foram 111 países que disputaram a eliminatória, em 94 foram 138. Olha a diferença, foi um up, né? Principalmente por causa da questão da mudança das repúblicas soviéticas, que passaram a disputar de maneira
unitária cada um, né? Cada um com a sua seleção própria ali. Foi a última Copa com 24 seleções, a última em que teve 22 vagas disputadas, porque tinha os Estados Unidos, que já era o time da casa que já estava classificado, e a Alemanha, como a última campeã, também já tinha a vaga garantida, né? E também foi a última eliminatória no sistema de 2 pontos por vitória. Hoje a gente nem lembra mais isso, né? A gente é tão comum falar nos 3 pontos, né? Em busca dos 3 pontos, mas antes a vitória valia apenas 2 pontos, né? 2 pontos para a vitória e 1 ponto para o empate. Quando o regulamento não inventava uma coisa diferente, né, Sabá? Nessas eliminatórias não foram com 3 pontos, não? Não, eliminatória com 2 pontos. Mas na Copa já foi. A Copa já teve alteração. A Copa foi o primeiro torneio com 3 pontos. Né? Eu fiquei na dúvida com isso, até mesmo eu cheguei a pesquisar tanto, acabou passando um pouco de informação, mas é uma informação muito importante, porque isso muda muita coisa no futebol em geral. Muda quanto à competitividade, muda quanto ao pessoal querendo fazer aquele empatezinho ali que já garante. Exatamente, até porque em Copa do Mundo a gente via muita combinação de resultados, né? A gente já vai falar sobre isso em Copa do Mundo, várias situações de combinação de resultados, prejudicial a outras seleções, né? Seleção classificando sem ganhar jogo, hoje é praticamente impossível isso, né? Mas já aconteceu, nós vamos falar isso quando nós falar da Copa de 82, que a Itália passou com 3 empates para a segunda fase. Então, assim, agora recente? Não também, né? Matou 3. Também. E ela foi eliminada da Copa invicta. Invicta porque ela foi eliminada nos pênaltis nas oitavas. Teve o Paraguai também. Mas hoje é praticamente impensável. O Paraguai também. Foi na Copa de 98, aliás, que a gente... Paraguai 98, Mas, assim, hoje é praticamente impensável uma seleção não passar de fase só com empates. Até porque o regulamento, e essa foi a ideia da FIFA, de botar os 3 pontos para privilegiar o time que buscava a vitória, né? Então, deu um marco mesmo no futebol, essa mudança, né? Mas que nem assim, ninguém lembra. Antigamente era 2 pontos por vitória e 1 ponto por empate. De 94 também, que foi a primeira derrota do Brasil, não foi? A eliminatória? Acabou a invencibilidade brasileira em eliminatórias, uma partida contra a Bolívia, na altitude de La Paz, né? E o primeiro gol é trágico, porque, além de tudo, foi um frango do Tafarel, um frangaço, né? Uma bola fraquinha, acho que o Echeverri chutou a bola, deu o Diablo. Ele chutou uma bola meio cruzada, assim, próximo da grande área, mas perto da linha de fundo. Ele cruzou a bola, o Tafarel foi meio que encaixar a bola passou, bateu no pé dele. Ele empurrou para dentro e entrou. Não foi também a primeira Copa que a Bolívia foi? Não sei se tem... Acho que com esse... Principalmente aproveitando a altitude de La Paz. Acho que não começaram a Bolívia, todas as partidas de La Paz, todas as partidas na Bolívia, a Bolívia ganhou. Eu acho, eu estava até falando com os amigos, um negócio de futebol de botão, amigo debatendo futebol, eu acho que teria que ter uma Copa na Bolívia, sim. Aí o pessoal fala, não, mas é altitude. Altitude nada. Tem gente que joga na neve, tem gente que joga no calor extremo, tem gente que joga em Bangu, no Rio de Janeiro. Até porque, Sabá, a Bolívia não tem que se adaptar nos outros lugares onde ela vai para jogar uma Copa do Mundo? Exatamente. Eu acho que isso daí é uma questão de justiça. As pessoas teriam que... Eu acho justo. Eu acho que teria que ter uma Copa. Isso daí eu levanto e depois a gente bota Copa na Bolívia. Porque é um absurdo. E é incrível, né? Porque com o passar dos anos, são vários países que vão sediar a Copa. Alguns, eu acho que é impensável pelo ponto de vista financeiro lá da FIFA. Mas aí, por exemplo, você pensa que o Peru, por exemplo, não é cogitado. Mas eu acho que também pela questão de ter alguns campos e altitude.
A Colômbia, que desde a Copa de 86, devido à situação que a gente falou até anteriormente, a situação, inclusive, só um adendo, a gente até estava conversando em off, que a questão da Colômbia não foi por conta do terremoto, né? Foi por conta do narcotráfico, dos problemas financeiros que a Colômbia envolvia. O terremoto foi no México, o terremoto em 85. Então, a Colômbia poderia sediar uma Copa, por que não? E o pessoal, eu sei lá, cara, eu acho que se é uma Copa do Mundo, tem que rodar os continentes, e dentro dos continentes tem que rodar entre os países, deveria ser pensado. É uma coisa que, infelizmente, fica aquela questão financeira e às vezes fica bem chato a gente ficar falando essas coisas. Vai ter uma Copa na América do Norte, vai ter uma Copa que provavelmente vai pegar metade da América do Sul, que vai ser a Copa de 2030, que ainda está em decisão, mas como vai ser a centenária, eu acho que nada mais justo tá no Uruguai. Mas, pô, o pessoal não faz uma Copa na Bolívia, na Colômbia, no Peru. É uma questão triste, né, de pensar que é uma Copa do Mundo, mas nem todo mundo pode sediar e nem todo mundo pode participar. Mas acho que agora com essa unificação de sedes, assim, talvez até é possível agora juntar ali fazer o Chile, pegar uma outra parte. Na verdade, a gente vai ver muito candidatura conjunta agora. Acho que vai ser a moda para as próximas Copas, né? Muito provável, muito provável. Aí agora me lembra uma outra questão que é um fator histórico, que é a questão da Gran Colômbia, né? Que a Gran Colômbia pegava ali pegava Equador, Venezuela, Colômbia. Eu não lembro se chegava a pegar o Peru. Pô, a Venezuela, por exemplo, é impensável hoje em dia fazer uma Copa na Venezuela, entende? É triste, porque a situação do país é deplorável. Mas, cara, tu imagina tu levar uma Copa para um país desse. Os caras nunca foram numa Copa. O Catar nunca foi numa Copa e provavelmente não queria. Pô, leva a Copa para Venezuela, gente. É que a questão daí não é uma interação envolve aquilo que a gente fala desde o começo do nosso quadro aqui, né? A questão financeira, né? Quando começou a virar um comércio, daí é difícil pensar hoje em dia na Venezuela, pela situação financeira que está lá, né? Eu só queria destacar aqui, antes da Copa de 94 também, na eliminatória, foi a vinda do Romário, né? Ele se destacou depois da Copa do Melhor, que tinha aquela briga com o técnico que não vinha, e o Parreira pressionado. Eu lembro muito bem que tinha muito desse. E no último jogo o Brasil estava tão mal nas eliminatórias que eu acho que foi o que ele correu mais risco de não ir para a Copa e se salvou na última, né? Ele teve um risco parecido em 90. Também, se ele perdesse para o Chile, ele estaria fora da Copa, né? Se não me engano, foi essa situação. Mas com o Uruguai era um medo maior, até porque o Uruguai é uma seleção de tradição, né? E ali era uma disputa direta entre as duas. Quem perdesse, no caso o Uruguai acabou perdendo, estaria fora da Copa, né? O Brasil tinha a vantagem do empate, mas o medo pairou sobre nós ali. A campanha bem irregular do Brasil, né? Teve essa derrota para a Bolívia, né? E o time passou a se unir ali, começou a entrar de mãos dadas nos jogos, no jogo eu acho que foi contra a Bolívia, em Recife, 6-0, né? Passaram a entrar de mãos dadas ali, mas o Brasil tinha um problema com o centroavante, porque o centroavante originalmente era o Careca, aí ele machucou, e o Brasil estava nos últimos jogos ali jogando praticamente sem centroavante, estava jogando com o Miller, Bebeto. Bebeto nunca foi um centroavante, Bebeto foi um jogador de lado, né? E o centroavante do momento no mundo, para quem não sabia, era o Baixinho. O Baixinho fazia gol todo final de semana, fazia gol no Barcelona, 3 gols, barbarizando, a torcida pedindo, a imprensa pedindo, e o Parreira não convocava, porque tinha uma birra com ele, de um amistoso em 1992 contra a Alemanha em Porto Alegre, em que ele foi para o banco, ficou rateando no banco, e ali começou uma confusão. E aí ele teve que dar o braço a torcer, porque se caísse, era mais fácil ele aguentar o Romário
mesmo sendo um desafeto, do que cair fora da Copa pela primeira vez, né? Então, acho que ele preferiu não comprar essa briga, convocou o Baixinho veio, fez um dos jogos mais absurdos de um jogador, seja em eliminatório, seja em Copa do Mundo, ele simplesmente fez de tudo naquele jogo, os 2 gols, classificou o Brasil e o resto da história conta aí no que o Baixinho se tornou. Mas eu também destaco dessa da... Vai lá, Sabá, pode falar. Esse inclusive, para a galera mais nova, tem aí como referência o Messi, o Cristiano Ronaldo. Teve uma curiosidade, uma triste curiosidade também, né? Foi a morte do Denner. O Denner ia para essa Copa. Era convocado, inclusive. Eu estava falando com os sobrinhos da minha esposa. Falei, vê o vídeo desse carinha aqui. Aí, quem é? Eu não sei quem é. Falei, esse daí, se fosse vivo, era capaz dele e do Romário. Eu não sei ali, porque eu acho que o Romário jogava mais central e ele jogava mais pela ponta. O Denner era um monstro, uma tragédia. E só 2 pinceladas antes para a gente passar para 98, a gente está falando até das eliminatórias sul-americanas, teve a curiosidade que a Argentina foi para a repescagem, né? A Argentina foi para a repescagem e depois tomou a cipuada da Colômbia, tomou 5-0 em casa. 5-0 em casa. Em casa. E também está no YouTube, para quem quiser dar uma olhadinha, é uma coisa maravilhosa. Aquele time da Colômbia ali era maravilhoso. 5-0 para jogar os hermanos aí para repescagem, mas também se eles não passassem pela Austrália, né? Mas foi difícil, sabe? Porque foi 1-1 lá e 1-0 em casa. Exatamente. Mas até o Sabá falou de 98, a gente vai acabar não dando tempo aqui para a gente fazer, vamos ter que deixar para a semana que vem falar de 98. Só para encerrar, eu acho que é justamente isso. Eu acho que acho que talvez uma das eliminatórias mais equilibradas e difíceis, porque começou a ter mais seleções, né? A gente ficava meio restrito a Brasil, Argentina, Uruguai, depois que teve, eu não sei se deu um upgrade ali, por isso que ficou mais equilibrada essas lá, e a Colômbia começou a se destacar. Para a gente encerrar 20 segundos cada um para se despedir, vamos deixar 98 lá para a próxima semana. Lá, Sabá, que dá o teu... Gente, um grande abraço. Fiquem bem e tá difícil. A gente está querendo fazer 3 por programa, mas aí os assuntos vão começando vai ficando mais interessante, porque a gente acaba tendo mais informação, e é isso aí. Valeu? Grande abraço. Beleza, Fazolim? Na verdade, o meu comentário era o mesmo. A vontade é de falar demais, mas é que o assunto é tão bacana e é tão rico que a gente acaba não conseguindo. Mas o importante é passar as coisas bacanas para todo mundo aí, o canal tá bombando. Até semana que vem. Até semana lá, e se inscreve no canal, deixa seu comentário lá, vamos seguir em frente.